Fazer um texto não é difícil. Como tudo na vida, basta que sigamos um método. Depois de muitos estudos sobre o assunto, tendo consultado desde os mais ancestrais pergaminhos ciganos da Tchecoslováquia até as últimas pesquisas científicas norte-americanas, juntei conhecimento suficiente para produzir um pequeno tratado sobre o tema. Se o publico aqui, não é por vaidade ou capricho, mas porque acho que todo conhecimento deve ser compartido. Nós vimos nesta fala duas ideias principais que se relacionam à metodologia de pesquisa: escrever um texto e ter um método. Então, isso nos leva à nossa aula de hoje, o trabalho científico. O trabalho científico como uma atividade de interpretação da realidade, como uma atividade sistematizada de conhecimento e de interpretação da realidade. Então, o que é trabalho científico? Vamos ver o que dizem as pessoas ou o que dizem os alunos envolvidos em atividades de pesquisa na graduação e na pós-graduação sobre o que é trabalho científico. Vamos ver o que eles dizem? Ele envolve principalmente pesquisa. Daí pode ser uma pesquisa tanto de um objeto empírico, ou seja, de algum tema, alguma coisa da realidade, ou então uma pesquisa bibliográfica. É um trabalho que envolva pesquisa, que envolva desenvolvimento de um tema, pesquisa em cima de algum tema e resultados e conclusões em cima disso. O trabalho científico é um trabalho normalmente acadêmico, que a gente tem que fazer no fim do curso. A gente tem que selecionar um tema, delimitá-lo muito bem, aí a gente escolhe se vai fazer um panorama histórico, se vai desenvolver uma problematização teórica, se vai fazer experiências, trabalhar com pessoas. Então a gente levanta uma bibliografia sobre o assunto, vê se a bibliografia, se a gente está em condições de ler a bibliografia, às vezes não está, né? Às vezes está em alemão. Então a gente começa a desenvolver um sumário, uma introdução. Estabelecer uma proposta, um objetivo a ser atingido e seguir uma metodologia científica. Bem, vocês viram nas diferentes falas algumas ideias básicas para compreender o que é trabalho científico. Primeiro, um trabalho científico está relacionado a uma pesquisa, a uma investigação, a um levantamento de dados para se compreender uma dada realidade. Segundo, que o trabalho científico necessita de método, de metodologia, né? Necessita seguir passos, alguns passos já normatizados pela comunidade acadêmica para que ele tenha validade científica. E em terceiro lugar, nós vimos também na fala dos entrevistados, ou nas falas dos entrevistados, a necessidade de sistematização dos momentos da pesquisa. Então, essas ideias compõem um trabalho científico, o que não significa que essas ideias só essas ideias explicam o trabalho científico. Elas fazem parte dele. Mas eu queria que a gente partisse de uma reflexão inicial, de que o trabalho científico, as escolhas que nós temos que fazer no trabalho científico, elas não se esgotam na escolha do método. Embora, para o senso comum e até para alguns já pesquisadores iniciantes, esta seja a questão central, quer dizer, o método, a metodologia, é o mais importante do trabalho científico, é importante que, num curso de metodologia da pesquisa, a gente reflita sobre o papel, até certo ponto, secundário do método. O método é muito importante, mas ele não é a única decisão que nós temos que tomar durante o processo de pesquisa. Por isso é que eu queria secundarizar um pouco o método, para a gente não confundir trabalho científico com aplicação, vamos dizer, uma aplicação neutra e técnica de um método. Trabalho científico é mais do que isso. O trabalho científico exige escolhas que são escolhas conceituais, escolhas filosóficas, escolhas até de para quem produzir conhecimento, a serviço do que produzir conhecimento em educação, no nosso caso. Portanto, são escolhas que vão além do método, embora
embora eu chame a atenção novamente, o método seja muito importante. Eu só quero que fique bem claro que, embora o método seja importante, não é a única escolha, nós não estamos lidando com vamos dizer, com a ditadura do método na ciência, na produção do conhecimento e na atividade de pesquisa e de investigação. Vamos ver então a organização da pesquisa. Para que nós possamos superar a ideia de que a pesquisa é uma simples aplicação de método, vamos pensar na organização da pesquisa ou nas decisões a se tomar na organização da pesquisa. Uma primeira questão que se levanta na organização da pesquisa é que a pesquisa científica e a pesquisa científica na área das ciências humanas e sociais e, portanto, na área da educação, ela precisa ter relevância social e científica. Então, este é o nosso primeiro ponto. Que escolhas nós temos que fazer para que nosso estudo, nosso trabalho científico tenha relevância, por um lado, social e, por outro lado, científica. Relevância social no sentido de que este tema que eu estou estudando, este conhecimento que eu estou produzindo, portanto, esse esforço de pesquisador, tem importância social, ou seja, vai contribuir para que algum aspecto da vida social se modifique, se transforme ou melhore. Em última instância, o que eu estou querendo é a melhoria das condições daquilo que eu estou pesquisando. No caso, o fenômeno educativo, ou seja, o meu tema de pesquisa traz contribuições para a educação. Ele contribui para que a educação possa ser melhor, para que o processo educativo seja melhor, para que as escolas se organizem melhor, para que as crianças aprendam melhor, para que os jovens se apropriem de conhecimento. Então, essa questão tem que ser respondida. Então, este é um primeiro ponto na organização do processo de pesquisa. Tem relevância social e, por outro lado, é importante que o meu tema de pesquisa, o meu problema de pesquisa, enfim, o processo de pesquisa que eu estou propondo, tenha também relevância científica. Relevância científica, isso tem a ver com o método. Embora eu tenha dito que o método não é a única coisa importante da pesquisa, é importante também que todo o trabalho científico tenha relevância científica ou tenha rigor científico suficiente e necessário para ele se transformar num instrumento de transformação da realidade, no nosso caso, da realidade educacional. Vamos ver agora o papel da metodologia na organização da pesquisa. Se o método não é a primadona do processo de pesquisa, a coisa mais importante do processo de pesquisa, que papel ele tem? Eu disse que ele é importante, então qual é o seu papel? O papel da metodologia é de organizar o processo de pesquisa, é de sistematizar o processo de pesquisa e até certo ponto de facilitar o processo de pesquisa. Facilitar no sentido de dar ao processo de pesquisa uma organização tal que o pesquisador possa, com esses instrumentos organizativos, se sentir mais livre e mais criativo no processo intelectual que exige a pesquisa. Então, é como um pintor, que para que ele possa ser criativo e pintar um quadro bastante criativo, ele precisa dominar a técnica. Então, a metodologia de pesquisa tem o papel da técnica na pintura de um quadro, né? Dominar a técnica das cores, o manuseio dos pincéis, tudo isso é importante para que um pintor chegue a um resultado criativo. Também para o pesquisador, o manuseio do método, dos instrumentos, das técnicas, é importante para que o resultado possa ser o mais criativo possível e de compreensão da realidade a ser estudada. A metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo do investigador. Metodologia de pesquisa é um caminho a ser trilhado pelo pesquisador no processo de produção de conhecimento sobre a realidade estudada. Um conjunto de procedimentos que não se resume à utilização das técnicas e instrumentos de pesquisa, mas que as incluem.
A articulação entre os estudos teóricos e a aplicação prática de técnicas e instrumentos deve estar presente durante todo o processo de investigação. Bem, nós vimos na fala da professora Maria Cília Minaio a importância dessas 3 dimensões na organização da pesquisa. A primeira dimensão são as concepções teóricas que fundamentam a nossa atividade de pesquisa. Então, é a nossa primeira escolha, né? Quais são as nossas escolhas teóricas? A segunda dimensão do processo de pesquisa é o conjunto de técnicas ou a metodologia que vai organizar a nossa atividade de pesquisa. E a terceira dimensão, tão importante quanto as duas, é o que ela chama do sopro divino criativo do pesquisador, ou seja, a criatividade do pesquisador na interpretação da realidade estudada. Então, estas 3 dimensões são importantes na organização do processo de pesquisa. A escolha teórica, a escolha das técnicas e a criatividade. Vamos ver, então, a pesquisa nos cursos de graduação e de pós-graduação. No ensino superior do Brasil, a pesquisa acontece tanto nos cursos de graduação quanto nos cursos de pós-graduação. Embora a pesquisa não aconteça só na universidade é nessas duas áreas que ela acontece, né? Na graduação como iniciação científica e na pós-graduação como uma pesquisa mais elaborada, principalmente nos cursos estrito sensu. Nos cursos lato sensu, a gente pode dizer que a pesquisa ainda é uma pesquisa de iniciação científica. Então, na graduação, nós temos a iniciação científica como principal atividade de pesquisa e na pós-graduação, lato sensu, também a iniciação científica como principal atividade de pesquisa. Porque o curso de pós-graduação lato sensu, ele tem uma natureza específica. Ele está voltado não tanto para a formação do pesquisador, como nos cursos de mestrado e doutorado, mas mais para a formação profissional. Então, nesta formação profissional, a pesquisa tem uma dimensão de iniciação científica. Então, nós podemos ver que nesses dois níveis, né, no ensino superior, nós estamos produzindo conhecimento. E na área da educação, nós vemos a pesquisa acontecendo nos cursos de graduação em pedagogia, nos cursos de graduação de normal superior, enfim, em vários cursos que formam os educadores, assim como nos cursos lato sensu e estrito sensu, que são os cursos de mestrado e doutorado. Bem, vamos ver as funções do ensino superior para entender como a pesquisa nos cursos de graduação e de pós-graduação se organiza nas universidades. O ensino superior tem 3 funções: ensino, pesquisa e extensão. São 3 atividades de organização do curso superior. Então, ele forma profissionais, e esse é o lado mais conhecido do ensino superior, a formação profissional, mas ele também produz conhecimento, né? No ensino superior se produz conhecimento, que é a sua função de pesquisa, e ele também oferece esse conhecimento produzido como contribuição para a organização da sociedade, que é a chamada atividade de extensão. Então, essas 3 atividades articuladas entre si definem as universidades brasileiras. Para que o ensino superior possa ser considerado um ensino superior universitário, as funções de ensino, de pesquisa e de extensão têm que aparecer no conjunto das atividades da universidade. Então, nós estamos falando em formação profissional e que tem uma dimensão de formação humana, estamos falando em produção de conhecimento e estamos falando em aplicação de conhecimento ou em ação sobre esse conhecimento produzido. Para que a gente possa entender um pouco mais da pesquisa nos cursos de graduação e de pós-graduação, vamos escutar a professora Isaura, representante da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A pesquisa na pós-graduação ela é fundamental, isto é a existência da pesquisa que distingue o curso de graduação da pós-graduação, principalmente esses cursos que são chamados de estrito sensu,
que são mestrado e doutorado, e o mestrado profissional, mais recentemente criado. Então, normalmente, as instituições de ensino superior, elas começam a abrir os cursos de pós-graduação depois que a pesquisa se desenvolve até um certo patamar, de tal maneira que a criação do curso, que é a formação do aluno para a pesquisa, ela vem coroar essa trajetória de desenvolvimento da pesquisa. Então, o grupo de pesquisa amadurece, adquire um conhecimento sólido e, a partir disso, ele parte para a abertura do curso de pós-graduação, né? Por isso que os cursos de pós-graduação são em número bem menor do que os cursos de graduação no país. Isso é uma tendência natural, isso é assim no mundo inteiro, né? Por que ele é fundamental? Porque no curso de pós-graduação o aluno se propõe a aprender a desenvolver atividade de pesquisa. Então, ela é a tônica do processo. Logicamente, a pesquisa do pesquisador é um pouquinho diferente da pesquisa do aluno, seja ele de pós-graduação ou de outros níveis, né? Existe também a iniciação à pesquisa no curso de graduação. Então, o aluno na graduação pode também se inserir à pesquisa, mas, logicamente, ele vai ter um trabalho de pesquisa de envergadura menor, com tempo dedicado menor, com um trabalho bem mais específico e dirigido do que a pesquisa do pesquisador, que é uma pesquisa mais ampla, de longo prazo, levando, às vezes, décadas para obter resultados de monta, né? E o aluno de pós-graduação, você pode distinguir dois perfis, né? O aluno de mestrado, que é considerado um primeiro passo para a formação à pesquisa, que ele tem, em geral, duração de 24 a 30 meses de estudos, e o de doutorado, que já vai para 4 anos de duração. Então, de 3 a 4 anos, 36 meses a 48 meses de dedicação ao curso. Essencialmente, o curso de formação do pesquisador é o curso de doutorado. Então, é lá que ele realmente se forma, adquire uma autonomia na formulação de projeto de pesquisa, execução do projeto de pesquisa e apresentação dos resultados dessa pesquisa, em forma de relatórios, de artigos, né, de publicação, enfim. Então, o percurso é esse. Bem, nós vimos, então, a representante da SBPC nos mostrando que no ensino superior, a principal preocupação dos cursos de graduação e de pós-graduação com a pesquisa é a formação do pesquisador. E vimos também ela dizer que os pesquisadores mais maduros, né, portanto, nas universidades, os professores pesquisadores são mais autônomos no processo de pesquisa. Então, nós temos a produção do conhecimento como objetivo da pesquisa, mas também a formação do pesquisador como objetivo da pesquisa no ensino superior, como objetivo também das atividades de pesquisa. A própria formação do pesquisador é uma das preocupações do ensino superior com relação à pesquisa. E nós podemos dizer que entre as preocupações com a formação do pesquisador, a iniciação científica tem um papel importante no ensino superior. A formação inicial do pesquisador, né, nos cursos de graduação e no curso de pós-graduação lato sensu, a atividade de iniciação científica tem como objetivo, além da produção de conhecimento, que ainda é muito, vamos dizer, ainda muito tênue, né, pela imaturidade do pesquisador, mas a iniciação científica tem como principal objetivo a formação do pesquisador, a formação inicial do pesquisador, como o próprio nome indica. Isso nos leva ao trabalho de iniciação científica. O principal objetivo da iniciação científica é despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de graduação. O que nós temos, então, é que no ensino superior nós temos a iniciação científica e a pesquisa mais madura nos cursos de mestrado e doutorado e até a pesquisa mais madura por parte dos professores pesquisadores. Para que a gente possa
entender um pouco mais deste processo de produção de conhecimento, dessa atividade de pesquisa nos cursos de graduação e pós-graduação, vamos ver o trecho do filme Uma Mente Brilhante. Incoming, gentlemen. Aye, aye. Deep breaths. Nash, you might want to stop shuffling your papers for 5 seconds. I will not buy you gentlemen beer. Oh, we're not here for beer, my friend. Oh. Does anyone else feel she should be moving in slow motion? Will she want a large wedding, you think? Should we say swords, gentlemen? Pistols at dawn? Have you remembered nothing? Recall the lessons of Adam Smith, the father of modern economics. In competition, individual ambition serves the common good. Exactly. Every man for himself, gentlemen. And those who strike out are stuck with their friends. I'm not going to strike out. You can lead a blonde to water, but you can't make her drink. I don't think he said that. All right, nobody move. She's looking over here. Right, she's looking at Nash. Oh, God. All right, he may have the upper hand now, but wait until he opens his mouth. Remember me last time? Oh, yes, that was one of the history books. Adam Smith needs revision. What are you talking about? If we all go for the blonde, we block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends. But they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way, and we don't insult the other girls. That's the only way we win. That's the only way we all get laid. Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said, that's right? Incomplete. Incomplete. Okay? Because the best result would come from everyone in the group doing what's best for himself and the group. Ash, this is some way for you to get the blonde on your own. You can go to hell. Governing dynamics, gentlemen. Governing dynamics. Adam Smith. Who's wrong? Yep, there we go. Careful, careful. Thank you. Este filme é baseado na vida de um cientista que foi prêmio Nobel de Economia, que contribuiu muito para a ciência na sua época. Ele tinha um sofrimento mental que foi diagnosticado como esquizofrenia, mas que não impediu com que ele produzisse muito conhecimento acerca dos processos econômicos e contribuído para a compreensão da economia, né, através dos seus estudos matemáticos. Bem, esse trecho do filme mostra o momento em que ele está descobrindo um tema de pesquisa. Ele já está matriculado no curso de pós-graduação, onde ele está se formando como pesquisador. Ele passa, nas cenas iniciais, ele passa por um processo até de angústia, por não conseguir definir o tema de pesquisa. Ele é pressionado pela direção, né, da escola, do programa de pós-graduação, para que defina logo um tema de estudo, e nesse momento ele teve assim
um insight, né, sobre um tema de pesquisa, ou seja, ele teve uma iluminação sobre qual seria o seu tema de pesquisa a partir de uma situação que não necessariamente foi uma situação acadêmica, né? Uma situação da sua vida pessoal o fez ter uma ideia e transformar isso num tema de pesquisa. Então, é interessante a gente observar nesse trecho como nós passamos por alguns passos no processo de pesquisa, né? O passo da definição do tema, do problema, o passo da escolha das técnicas, enfim, né, dos métodos a serem aplicados e, então, a definição deste caminho a ser percorrido. O filme nos mostra um pouco deste processo de pesquisa. Agora vamos ver o trabalho de conclusão de curso. Como o trabalho de conclusão de curso se relaciona com o trabalho científico e com o trabalho de iniciação científica. A atividade de iniciação científica, ela se concretiza num trabalho científico conhecido como trabalho de conclusão de curso, tanto no curso de graduação quanto no curso de pós-graduação lato sensu. Em muitas instituições, o trabalho o trabalho de conclusão de curso é conhecido como TCC, trabalho de conclusão de curso, ou como monografia, por se tratar, em geral, na iniciação científica, de um estudo monográfico. A monografia é a forma, né, o formato mais comum do trabalho científico na iniciação científica. Por quê? Porque monografia é o estudo de um tema. O que difere a monografia de outras modalidades de trabalho científico, como a dissertação de mestrado, ou a tese de doutorado, ou até uma pesquisa mais robusta, né? O que difere o trabalho de conclusão de curso, a monografia, desses outros trabalhos, não é a sua extensão, mas é principalmente a delimitação de um único tema, né, uma abordagem principiante a um único tema. É isso que diferencia a monografia de outras modalidades de trabalho científico. Os trabalhos científicos são monográficos, à medida que satisfizerem a exigência da especificação, ou seja, na razão direta de um tratamento estruturado de um único tema, devidamente especificado e delimitado. O trabalho monográfico caracteriza-se mais pela unicidade e delimitação do tema e pela profundidade do tratamento do que por sua eventual extensão, generalidade ou valor didático. O professor Antônio Joaquim Severino, neste texto, define, então, a monografia como um tipo de trabalho científico que se caracteriza pela abordagem de um único tema. Um único tema significa o estudo, a delimitação do problema de pesquisa em cima de um tema que não necessariamente vai gerar outras reflexões, mas se esgota no aprofundamento deste tema. Para contribuir no trabalho de conclusão de curso de vocês, eu indico como leitura o livro Fazer Universidade, uma proposta metodológica, do autor Cipriano Carlos Lucchesi, publicado pela editora Cortez. Neste livro, o professor Lucchesi traz algumas reflexões sobre o papel do conhecimento, né, e o papel do pesquisador na produção do conhecimento, mas também traz contribuições mais técnicas e metodológicas da organização do trabalho científico na universidade ou no ensino superior. Vocês também podem acessar o site www.usbpc.org.br para conhecer um pouco mais sobre o mundo da pesquisa no Brasil. O outro site, www.cnpq.org.br. Nesse site, vocês podem também ter um pouco mais de informação sobre pesquisa e sobre os pesquisadores no Brasil, e em especial na área da educação,
desde que vocês procurem, né, pela pesquisa em educação. E por último, eu indico o filme Uma Mente Brilhante, do Ron Howard, distribuído pela DreamWorks. Como eu já tinha comentado, este filme traz a vida de um pesquisador, portanto mostra o seu processo de formação como pesquisador.